Salve, salve, galera do terceiro ano. Como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é Daiane. Eu tô bem, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 2 do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. Estamos trabalhando aqui o quarto volume de geografia. São 4 meses estudando remotamente, estudando à distância, né? Nosso eixo temático de hoje é a produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho. O tema meios de transporte, a habilidade, ou melhor, habilidades, que hoje é mais de uma, é verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico. Capacidade de identificar, outra habilidade, as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes do processo produtivo e de consumo. Conteúdos: transportes, tecnologia, mercadorias, economia e desenvolvimento. Na aula de hoje eu vou trabalhar com o próprio PET, porque ele está bem sintetizado e bem legal. Então, nosso tema, meio de transporte. Quando a gente fala de meios de transporte, nós estamos nos referindo aos meios destinados aos transportes de pessoas ou de cargas, certo? Atenção, meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas. Vamos grifar que isso é bem importante, para isso servem os meios de transporte. Eles podem ser terrestres, como por exemplo, ferroviário, rodoviário, metroviário. Podem ser hidroviários, como por exemplo, marítimo, fluvial e lacustre, e também aéreos. Vamos começar os meios de transporte. Então, nós temos aqui o rodoviário primeiro. O que compõe o transporte rodoviário? Rodovias, estradas e ruas. São nessas vias que os veículos como carros, ônibus, caminhões realizam o transporte, tanto de pessoas quanto de cargas. No caso do Brasil, o transporte rodoviário é o principal meio para o transporte de cargas. Isso não é lá muito inteligente, a gente vai abordar isso na aula da semana 3 ou 4, se eu não me engano. Vamos pensar um pouquinho nas vantagens do transporte rodoviário. Tem mais opções de acesso pelo Brasil, né? Principalmente o Brasil, que transporta as cargas principalmente pelas rodovias. Tem uma maior facilidade de substituição no caso de acidente. Há uma pequena eficiência energética e há uma facilidade de distribuição dos produtos. Mas há desvantagens. Ele possui um forte impacto no meio ambiente, causando muita poluição. O custo operacional em rodovias é muito alto, e aí o custo operacional vai desde o custo de manutenção, sinalização. Além disso, há muitos congestionamentos, nós sabemos disso, sem falar da danificação da malha rodoviária, ou seja, a danificação das rodovias, estradas e ruas, principalmente no Brasil, porque as cargas são transportadas majoritariamente pelas rodovias. Eu salvei aqui para vocês uma imagem, vou mostrar ela aqui. Só um minutinho. Vai aparecer. Olha só, aqui é um mapa, um conjunto de mapas que faz uma comparação entre a rede rodoviária brasileira e a rede ferroviária brasileira. Em 1975, a nossa rede rodoviária integrava principalmente o Sudeste e o Sul e o litoral do Brasil. De 1975 para 2005, a rede rodoviária se expandiu muito. Em contrapartida, a rede ferroviária praticamente não se expandiu, praticamente não alterou. Então, o que a gente conclui a partir da análise desses 4 mapas? Que o Brasil fez, de fato, uma opção política pelas rodovias. Nós vamos trabalhar melhor essa opção política nas próximas semanas.
ok? Então, essa opção política faz com que o Brasil transporte a grande maioria das suas cargas pelas rodovias, beleza? Então, vamos voltar aqui ao PET. Vamos passar agora para o transporte ferroviário. O transporte ferroviário é realizado sobre linhas férreas e também transporta pessoas e mercadorias. Quem faz parte desse transporte ferroviário? O trem, o metrô e todas as suas variações. Vantagens do transporte ferroviário: é cômodo, é rápido, é muito seguro, atinge uma grande região e tem um frete reduzido. Desvantagens: a instalação e manutenção apresentam custos elevados, principalmente a instalação, dependendo das áreas, sobretudo se forem áreas montanhosas. Eu separei aqui para vocês duas imagens, vou mostrar para vocês. A primeira delas faz uma comparação da rede ferroviária do Brasil com outros países que também têm dimensões continentais. Então, se a gente for observar o Brasil, que tem uma dimensão continental, assim como a China, assim como os Estados Unidos, assim como a Rússia, tem, diferentemente desses três, uma rede ferroviária bem menos desenvolvida. E isso é um erro. É um erro porque, por exemplo, países que têm dimensões continentais, é melhor fazer o transporte de cargas pelas ferrovias, porque diminui os congestionamentos, diminui a degradação da malha rodoviária, diminui os acidentes, principalmente acidentes fatais envolvendo carros de passeio. Veja os Estados Unidos, que é um dos exemplos de uma rede ferroviária mais desenvolvida. Ela liga o país de norte a sul, de leste a oeste. A Rússia também. Essa ferrovia, que eu estou passando o mouse aqui, é a Transiberiana. Ela corta o Brasil de oeste a... O Brasil não, a Rússia. Ela corta a Rússia de oeste a leste, né? E observem que a partir dela são irradiadas outras ferrovias, ok? Então, muito bem, vamos voltar para o nosso PET aqui, ó. Eu tenho uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Essa agora mostra a densidade das malhas ferroviárias. Então, observe que os Estados Unidos tem 293 mil quilômetros de ferrovias, a China 124 mil, a Rússia 87 mil. São países também muito grandes, né? Se a gente for, vamos pegar aqui a Argentina tem uma área de 2,78 milhões de quilômetros quadrados. É bem menor do que o Brasil, mas a malha ferroviária da Argentina é maior do que a brasileira. Então, mostra como o Brasil tem subaproveitado as suas ferrovias, né? Então, vou voltar para o PET. Agora, vamos pegar os dutos, o meio de transporte dutoviário. É um tipo de transporte que carrega líquidos e gases e transporta para grandes distâncias. Pode ser, por exemplo, minérios, grãos, petróleo ou produtos gasosos. Como que esse transporte dutoviário é feito? É feito por meio de dutos, que são tubos ou cilindros. É uma forma bastante segura para transportar petróleo, gás natural das refinarias para outros locais. Ele pode ser gasoduto, quando é um transporte de gás, né, distribuição do gás natural também. Oleoduto, quando realiza o transporte de petróleo e derivados. Mineroduto, quando realiza o transporte de minérios. Vamos pensar aqui nas vantagens. Dá para transportar grandes quantidades de produtos através desses dutos de forma rápida, segura e econômica, sem falar que não há gasto com embalagens e reduz as chances de poluição. Eu vou mostrar para vocês que reduz, mas não evita completamente. As desvantagens: exige muito investimento em infraestrutura. Pode ser que o duto tenha que passar por uma determinada área territorial que já seja habitada, então a população tem que ser removida, então tem o custo com o pagamento de indenizações. E apesar de ser seguro, há sim o risco de rompimento desses dutos. Eu vou mostrar para vocês já já. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem de um gasoduto. Então aqui, ó, esses são os dutos que transportam o gás, certo? Então aqui
Esse é um transporte dutoviário. Vou voltar ao PET e mostrar aqui para vocês um acidente que aconteceu envolvendo um mineroduto. Houve aqui um rompimento de um mineroduto em Santo Antônio do Grama, provocando uma poluição. Inclusive, parte desse resíduo aqui atingiu o ribeirão do Grama, então contaminando o curso d'água. Então, há risco de acidente sim, apesar de ele ser menor, mas ele existe. O meio aquático são responsáveis também pelo deslocamento de mercadorias e passageiros, e esse deslocamento se dá através de barcas, navios e barcos. Onde ele ocorre? Em oceanos, em rios, riachos, lagoas e lagos. Então, ele pode ser marítimo, quando acontece nos oceanos e mares. Ele pode ser fluvial, quando acontece em rios, ou ele pode ser lacustre, quando ele acontece em lagos e lagoas, ok? Então, o transporte marítimo acontece pelo mar. Ele pode ser dividido em navegação de longo curso, que é a internacional, né? Acontece entre um porto estrangeiro e o porto brasileiro, por exemplo, mas pode ser também costeira, quando o transporte é feito entre pontos específicos da própria costa, né? E é um dos meios importantes para o comércio internacional. A grande maioria das mercadorias que circulam internacionalmente circulam por meio do transporte marítimo, incluindo petróleo, alimentos, veículos, combustíveis, certo? O transporte fluvial, que é o que acontece por meio dos rios, ele acontece em hidrovias, ou seja, são locais estabelecidos para navegação sobre as águas dos rios, tá bom? Elas podem ser em lagos, rios ou lagoas. Quais são as vantagens do transporte por vias aquáticas? Dá para deslocar um grande volume de cargas e por isso o custo acaba sendo reduzido. Ele é menos poluente porque vai consumir uma menor quantidade de combustível se comparado ao rodoviário, por exemplo, né? E com isso o valor do frete fica menor. Então, gasta-se menos com frete. Desvantagens. Há uma baixa velocidade, há uma falta de flexibilidade para o transporte de carga, a passagem da mercadoria pela alfândega também pode ser dificultada, né? Fato que faz com que a entrega seja demorada. Há também a questão da distância do porto com o centro de distribuição, que muitas vezes o centro de distribuição está no interior do país, né? Pode ocorrer danos ou perdas de carga e também é influenciado pelas condições do clima. Por exemplo, existem hidrovias que perdem muito do seu nível aquático por conta de secas, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Aqui eu trouxe um conjunto de fotos para vocês, para mostrar. Essa primeira mostra as hidrovias brasileiras. Então, aqui em cinza, nós temos a hidrovia Solimões-Amazonas, que tem mais de 16 mil quilômetros de extensão. Aqui em amarelo, a hidrovia Tocantins, que tem 982 km. A do São Francisco, que tem 576. A do Tietê-Paraná, que é importantíssima em volume de carga transportada, que tem 1.495, e a do Paraguai, que tem 592, e por fim, a Hidrovia Sul, que tem 514 quilômetros de extensão, ok? Uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês, essa daqui, que é como se fosse um zoom da Hidrovia Tietê-Paraná. Então, aqui tem um dado mais atualizado, tá vendo? Que ela vai sendo ampliada, ela pode sendo ampliada. Esse dado tem aqui 2.400 km. A sua extensão só em São Paulo é de 800 quilômetros. Tem 25 ao longo de toda ela, tem 25 terminais que são privados, 7 estaleiros. Por essa hidrovia Tietê-Paraná passam 8 bilhões de reais em mercadorias, sendo que os principais produtos que são transportados por ela são milho, soja, óleo, madeira, carvão, cana-de-açúcar e adubo. Vejam a importância então da mesma. E por fim, uma última imagem aqui para vocês. Essa é uma eclusa da hidrovia Tietê-Paraná.
né? Que é uma área aqui onde uma embarcação passa de uma área mais baixa para uma área mais alta, ou da área mais alta para a área mais baixa, ok? Então, vamos voltar aqui ao PET para a gente finalizar com o meio de transporte aéreo. Também é responsável pela locomoção de pessoas ou mercadorias e ela ocorre pelo ar, através de veículos aéreos, como aviões, helicópteros, balões, drones, entre outros. Esse transporte é rápido e essencial para o transporte de cargas, principalmente quando se trata de encomendas urgentes ou de alto valor e muito importante para o transporte de passageiros. Sua vantagem é bem mais rápida. Desvantagens: não é muito indicado para grandes cargas por conta do tamanho das aeronaves. Existe um alto custo de manutenção dos aeroportos e também um alto custo de investimento na mão de obra, que tem que ser altamente qualificada. Os fretes e combustíveis acabam sendo um pouquinho mais caros em relação aos outros meios de transporte, ok? Fiquem ligados no canal que amanhã tem aula de correção das atividades, tá bom? Um beijão e até amanhã!